Vamos começar agora a correção, né, dos exercícios da aula de Direitos Humanos. Olha só, a questão traz assim para nós. Questão de 2021. 2021. Olha como que ela tá quentinha, gente. E eu trouxe, nossa, eu separei ontem 35 questões sobre direitos humanos. Por quê? Você sabe por quê? Porque na semana que vem, vocês vão ter uma semana muito ampla. Então, eu vou ter que deixar exercício para vocês não acharem que vocês estão de folga. Olha que bonitinho. Eu vou até entrar nas redes sociais de vocês, vou pegar os nomes. Deixa eu ver a pessoa passando a semana na praia sem estudar para esse concurso, tá? Que eu vou baixar lá na praia, no lugar, para eu poder chegar lá e falar assim, fulano, você não está estudando, não? Vai dar errado isso aí. Aí, olha aqui, ó, 2021. A educação em direitos humanos é um processo sistemático e multidimensional importante para orientar a formação do sujeito de direitos no Brasil. As afirmativas a seguir caracterizam corretamente a educação em direitos humanos, à exceção de uma. Olha lá. Então, vamos só pensar aqui, ó, a exceção de uma. Eu já chamo a atenção de vocês para uma coisa. É importante sempre pegar dessas questões, esse trecho aqui para nós já é uma teoria importante para contextualizar o que nós estamos estudando. Esse trecho diz que a educação em direitos humanos é um processo sistemático e multidimensional, porque é exatamente isso que é educação. Um processo sistemático, então, organizado, um processo detalhado e multidimensional, tá? Tá, agora o que nós temos? Caracteriza corretamente a educação, tem uma que não caracteriza. Eu tenho aqui a letra A, deve ser transversal ao currículo escolar para oferecer aos alunos uma base teórica capaz de nortear práticas de tolerância e de respeito à diversidade. Temos sempre que trabalhar com isso, olha, transversal ao currículo. O que é uma coisa transversal ao currículo? Ela tem que permear todo o currículo, ela não é localizada, então quer dizer que a educação em direitos humanos não é uma coisa da aula de história, não é uma coisa da aula de artes, ela é transversal e ela é para oferecer aos alunos uma base teórica e essa base teórica é capaz de nortear práticas de tolerância e de respeito à diversidade. Isso é verdade? Totalmente. Então, eu não quero, porque eu não estou procurando a verdadeira, eu estou procurando a falsa, tá? B. Articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos local, nacional e internacional. Isso é verdade? Isso aqui bate muito nas diversas questões, tá? Olha só, articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos. Por que isso? Porque uma das matrizes defendidas é justamente a causa dos negros. Nós precisamos de uma memória histórica para construir relações de respeito. Então, isso aqui, ó, historicamente construídos. Não podemos esquecer disso, não. Palavra-chave aí, verdade. Não quero também, quero uma errada. A letra C, contribui para a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Valores, atitudes, práticas sociais. Essa educação em direitos humanos contribui para isso. É verdade? Não tem como não ser. Desenvolve processos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Olha, processos participativos, construção coletiva, materiais didáticos contextualizados. Não é individual, tá? É participativo, é um construindo em conjunto com outro ou outros, construção coletiva. Material didático contextualizado, não existe mais ensinar ninguém fora de um contexto, fora de uma realidade, tá? Olha a letra E. Privilegia uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos jurídicos e históricos que construíram os direitos humanos ao longo do tempo. Que é a letra E, já é meio óbvio. Agora eu quero saber o que tem de errado na letra E. Privilegia uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos jurídicos. Que negócio que é esse? Onde que tiraram isso aqui? Olha só, primeira coisa,
Não tem nada desse privilégio aqui, ó. Nós vamos sempre lembrar assim, ó, o que a educação em direitos humanos, ela privilegia, já que é para trabalhar com essa palavra. Um pouco mais amplo, tá? Ela defende a igualdade num princípio que a gente tem sempre que entender equidade, tá? Porque como que eu falo igualdade? Porque tem questões também que tocam muito nisso, né? Ah, ela privilegia que todos os alunos devem ser tratados de forma igual. Não. Ela privilegia. Aí eu gosto muito da Mantoan. Quem conhece, quem é da educação especial, quem estuda, deve conhecer, né? A Mantoan. Ela traz uma frase que, parafraseando aqui, é assim, ó, tratar os iguais na medida da sua igualdade e tratar os diferentes na medida das suas diferenças. Isso é equidade. Eu não posso tratar de forma igual alunos totalmente diferentes. Então, assim, eu não posso... O que é tratar igual? Eu dou uma aula igual, mas eu não tenho iguais dentro da sala. Então, eu dou uma aula e eu dou o quê? Aulas diferenciadas, respeitando as diferenças dos alunos. A partir do momento que eu preciso de um intérprete na sala, porque o meu aluno é surdo-mudo, eu estou tratando os iguais de forma igual, tá? E o diferente, né, respeitando a sua diferenciação. Então, isso é equidade. O que é tratar de forma igual? É dar condições iguais na medida das diferenças para que alguém consiga realizar algo. Isso é educação em direitos humanos, tá? O que ela privilegia, então? Uma formação humana, social, em que todos possam usufruir dos direitos em par de igualdade, respeitando suas peculiaridades. Então, o que é isso? Eu tenho uma deficiência física. Então, a educação em direitos humanos, ela coloca o quê? Nós precisamos saber como que vai ser o lugar daquela pessoa com a deficiência, com problema de mobilidade na sociedade, tá? Então, é nesse sentido. Agora, privilegiar uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos jurídicos é limitar a educação em direitos humanos, tá? Nós podemos ter, sim, uma aprendizagem cognitiva, tá? Nós podemos, sim, ter um conhecimento, e ela também trabalha isso, né, jurídico, histórico, mas ela não privilegia isso. Isso não é o privilégio dela. Questão 2. Aí nós temos também a questão de 2021, tá? Agora é interessante, porque a Enedir, mas isso aqui é direitos humanos, criatura de Deus, educação, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você já esqueceu o ECA? Enedir, estou nem lembrando mais do ECA. Quem disse que você pode parar de resolver exercício do ECA? Um dos marcos na valorização da educação em direitos humanos é justamente o ECA, tá? Então, vamos ver aqui. Em 2020, o Brasil atingiu, olha isso, gente, o maior número de denúncias de violência contra a criança e o adolescente desde 2013. Justamente pandemia. Tá vendo? Então, ó, o maior número de denúncias. Foram 95.247 denúncias no Disque 100, programa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Uma média de 260 novas denúncias a cada dia. Então, isso aqui, ó, vai para o caderninho simples. Agora, vamos lá. E aqui tem a fonte também, ó. Olha lá, tá? O artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, né? Prevê que medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis, ou medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Por quem? Letra A. Olha lá, letra B. Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, exceto em casos onde a correção se faz necessária. Pelo amor de Deus, desde quando não aceita você nem levantar o dedo para o menino. Não pode. Eu tenho medo de somente só. Tenho medo de somente só. E de apenas, então, somente em caso de negligência física. Olha, e é aplicável quando há rejeição ou desvalorização da criança e do adolescente. Não, medidas de proteção à criança não é só quando há rejeição ou desvalorização, é muito mais amplo, tá? Medidas de proteção, quando a correção se faz necessária, exceto em caso, não, então, se for para corrigir o menino, pode bater que tem medida protetiva. De jeito nenhum, tá? Então, olha lá.
sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado e por omissão e abuso dos pais ou responsável. Então, nós temos medidas protetivas aí. Tatua isso aí na perna. Vocês estão vendo que não fui eu que montei a questão, ela é de 2021, tá? E foi lá na educação, professor da educação básica. Olha, aqui também 2021, vamos ver, a respeito da educação inclusiva, amo, assinale verdadeiro ou falso. Por quê? Os direitos humanos, quando você lê, nós temos a resolução 4.256, também vou fazer essa resolução praticamente ao vivo. Quando a gente estuda os direitos humanos, tudo que tem na 4.256 é praticamente óbvio. Você fala assim, ó, isso aqui não tem condição, isso aqui é totalmente fora da curva. Então, vamos lá. Aqui nós precisamos entender, já é o seguinte, o que é verdadeiro e o que é falso. E aí eu já peço a vocês, primeiro, ó, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, olha só, fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis somente dentro da escola. Eu falei para vocês que eu tenho medo de somente só, errada, tá? Então, olha só, aqui para nós é falso. O que está falso aqui? Ela toda é falsa? Porque a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos totalmente, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis em todas as esferas sociais. Não é somente dentro da escola. Existe esse negócio, não, tá? A educação inclusiva pode ser definida como a prática da inclusão de todos, independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou cultural, em escolas e salas de aula provedoras, onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas. E comecem a observar o texto, não com um olhar preguiçoso. A educação inclusiva pode ser definida como prática de inclusão de todos, independentemente de seu talento. Eu vou incluir fulano que a deficiência dele é mais leve. Eu já escutei isso, não foi de um e nem de dois professores, não, gente. Então, olha só, o professor, já escutei assim, Eredi, nós vamos fazer um projeto, mas vamos incluir esse menino porque a deficiência dele é mais leve. E eu olho assim para a pessoa e fico pensando, deixa eu ver como é que eu vou responder, para eu também trabalhar a humanidade dessa pessoa e ela não me odiar pro resto da vida. Porque tem coisa que me fere pessoalmente, sabe? Assim, isso aqui, por exemplo, é um deles. É independentemente de seu talento ou deficiência. Então, assim, ele é cadeirante, ele tem paralisia cerebral, ele baba. Eu acompanhei um aluno assim, meu primeiro estágio científico foi acompanhando um aluno assim. E eu senti junto a ele a dor que uma criança sente de uma rejeição. O povo acha que como ele está lá, que ele está babando, que ele está aqui, que ele não tem sentimento, que ele não tem coração. Aí chegava para lanchar, todo mundo saía do lugar, só eu e ele ficávamos. Aí, a hora que eu chegava no lugar, ele olhava assim, ó, paradinha aqui, tudo. Aí vinha um projeto, eu levava o aluno para a sala de aula. Aí o professor falou, você não acha melhor você dar uma voltinha com ele lá fora? A pessoa que não conseguia lanchar, se visse o menino babando. Então, assim, aí detalhe, esse menino, ele não evoluía em nenhum outro lugar. Nesse acompanhamento na escola, em pouco tempo, ele começou a comer com as próprias mãos. Imagina o que é um ser humano que precisa de tudo para comer e ele passa a comer com as próprias mãos. Eu estou falando isso para vocês nunca esquecerem que é independentemente do talento, da deficiência, da origem socioeconômica. Mas ele mora numa favela terrível, problema. Nós estamos falando de inclusão. É mais fácil nós deixarmos o outro que tem tudo de fora do que esse que não tem nada. Tá? Porque o outro já vai dar outro jeito, mas nós vamos deixar todo mundo dentro, tá? Não é isso, não. Então, vamos. Educação inclusiva consiste em matricular o aluno com deficiência em escola ou turma regular como um espaço de convivência para desenvolver sua socialização. É falso. Agora, por que é falso? Olha só. Educação inclusiva consiste, quando eu encontro uma coisa assim assertiva, tem que consistir mesmo, porque que está fechando o escopo.
consiste em matricular o aluno com deficiência em escola ou turma regular com um espaço de convivência para desenvolver sua socialização. Então, se eu fizer isso aqui, pronto, eu já atendi. Nunca, nunca. O verbo fechou, mas o que trouxe para nós não pode ser fechado só nisso. Olha, pensa aqui no menino. Peguei um menino que tem problema aqui com a fala, certo? E peguei um menino também que tem retardo, né? Que agora a gente já chama de déficit cognitivo. Aí eu matriculei esse menino lá na escola, tá? Matriculei o aluno com deficiência em escola ou turma regular. Fui lá, matriculei o aluno no 6º ano regular, tá? E esse ali é um espaço de convivência para desenvolver sua socialização. Então, se eu matriculei, se ele socializar com os outros, está tudo certo. Mas não entende nada que o menino fala. E ele também não está conseguindo se expressar direito. A professora adora ele, mas não responde nada que ele pergunta porque não entende. Mas tem uma educação inclusiva, porque ele está matriculado, ele tem deficiência, na turma é regular, e tem um espaço de convivência de todo mundo. E todo mundo gosta mais de fulano é bom demais. E ele não evolui. Ele não foi, olha bem, não foi feito um plano para ele desenvolver aqui, ó, a voz. Não, limitou. Educação inclusiva não consiste nisso, não, é muito além. Então, vamos agora para saber se vocês vão matar a questão. A inclusão escolar só é significativa se proporcionar o ingresso e permanência do aluno na escola com aproveitamento acadêmico, e isso só ocorrerá a partir da atenção às suas peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento. Essa daqui, inclusive, anula a outra. Porque, olha só, a inclusão escolar só é significativa, ela só tem significado se ela fizer isso aqui, ó, proporcionar o ingresso e permanência do aluno. Não adianta só matricular. Aqui está falando que se você matricular. Aqui já diz assim, ó, ele tem que ser matriculado, mas ele tem que permanecer. Porque se ele não quer permanecer, não teve inclusão. Se não teve condição para que ele permaneça, também não teve. Proporcionar o ingresso e permanência do aluno na escola com um aproveitamento acadêmico. Não é só socialização, não. O que é aproveitamento acadêmico? O menino tem que aprender. O menino tem que aprender. Ele diz, mas fulano é bonzinho demais, sei o que, está no 7º ano, não é alfabetizado, não teve aproveitamento acadêmico, não é inclusão. E isso só ocorrerá, agora eu tenho um só, mas por que esse só aqui não gerou problema? Isso só ocorrerá a partir da atenção às suas peculiaridades de aprendizagem e desenvolvimento, porque tem aqui, ó, peculiaridades. Você não consegue desenvolver academicamente um aluno se você não olhar o aluno e compará-lo com ele mesmo. Aluno de educação especial, pelo amor de Deus, inclusão. Não existe negócio de comparação de aluno de inclusão, a não ser com ele mesmo. O que é comparar com ele mesmo? Hoje mesmo eu atendi uma mãe, essa fala foi tão recorrente aqui, porque, olha bem, ele estava como e ele está onde? Ele chegou em que lugar? Aí eu não olho assim, mas a turma do 6º ano, estou pensando, estou focada no 6º ano. A turma do 6º ano começou o ano assim, já está assim. Problema da turma do 6º ano. Eu quero saber fulano, com as peculiaridades que ele tem, começou como e que condição que ele tinha e onde que ele chegou. Então, não vou comparar a turma do 6º ano. Eu estou falando de desenvolvimento acadêmico, eu vou compará-lo com ele mesmo, com como ele está, nas condições que ele tem. É lógico que em um relatório eu vou precisar colocar, a turma do 6º ano apresenta isso, fulano apresenta isso, para eu entender qual é o contexto que esse aluno está inserido. FV. Então, beleza. Então, vamos lá. Questão 4. Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista, 2021, foi para a educação especial. A educação é uma questão de direitos humanos e as pessoas com deficiência devem fazer parte das escolas, as quais devem traçar metas e princípios para incluir todos os educandos. Unesco, 1994. Na garantia desses direitos, agora nós vamos. Incluir é tornar todos os alunos iguais. Isso é verdade? Não tornar todos os alunos iguais, não é o que é uma fábrica? Não é uma fábrica. Então, já não teremos. O que eu faço aqui agora? Quando eu risco isso aqui?
Elimino onde tem o número 1. Por quê? Porque minha vida fica mais leve quando eu tenho 3 alternativas e não 5, tá? E nós vamos ter mesmo só 4. Vocês viram que é A, B, C, D, né? A minuta do edital. Então, beleza. Agora eu vou para número 2. Educando todos os alunos juntos, as pessoas com deficiência têm a oportunidade de prepararem-se para a vida em comunidade. Isso mesmo, porque na sociedade nós vivemos todos juntos, por que nós vamos segregar, separar? Então, isso aqui é verdade. Número 3, os professores melhoram suas habilidades profissionais? E agora, olha bem, nós vamos voltar aqui nesse enunciado para eu saber exatamente assim, mas como assim? O que isso aqui tem a ver? Porque às vezes nós chegamos à alternativa e esse aqui é o tipo de coisa que você fala assim, mas o que isso tem a ver com o que está lá no enunciado? Olha bem aqui, ó. A educação é questão de direitos humanos. E as pessoas com deficiência devem fazer parte das escolas, as quais devem traçar metas, as escolas têm que traçar metas e princípios para incluir todos os educandos, na garantia desses direitos. Então, está dizendo assim, ó, quando a escola está fazendo essas metas, esses princípios, para garantir esses direitos, na garantia, os professores melhoram suas habilidades profissionais? Nesse percurso de garantir esses direitos, eu vou explicar os 2 viés, aqui é verdadeiro, tá? Agora, eu vou explicar aqui uma polêmica que tem aqui nessa fala, que é o que faz vocês ficarem aí nesse conflito. O que é a polêmica? Essa questão, ela não traz para nós, ela não traz que esse percurso, ele é positivo para o professor em todos os aspectos. Ela não traz isso. Ela não traz isso. Ela traz para nós assim, ó, olha bem, no percurso, o que é o percurso? Nós vamos traçar metas, nós vamos olhar para a criança com deficiência, e é um desafio gigante, mas gigante, é Davi e Golias, tá? E quem é o professor, a gente já sabe quem é o professor, né? Agora, se ele vai matar o Golias, a gente não sabe. O que é, e nem quer, porque a educação aí, se o aluno é o Golias, a gente não quer que mate. O que a gente precisa entender? Que o professor, ainda que ele não consiga, eu vou pensar assim no aluno autista que está espalhado em um número vasto na rede, tá? O professor traçou plano, o professor traçou metas, o professor fez uma série de coisas. Para quê? Para garantir os direitos do aluno de aprender, na garantia desses direitos que estão preconizados aí. Vejam bem, ele não conseguiu alfabetizar o aluno, não conseguiu. Então, ele não conseguiu atingir o objetivo. Mas ele vai melhorar as habilidades profissionais dele. Por que ele vai? Aquilo que ele tentou desenvolver não atingiu o objetivo daquele aluno. Mas quando ele pegar um aluno com dificuldade, é quase que um laboratório que ele traçou. Ou, olha bem, ele não conseguiu nada e ele vai voltar com a bagagem para entender que com aquele perfil de aluno, aquele recurso, ele não funciona, não dá certo. Mas não há como nesse processo não haver melhoria das habilidades profissionais. Professor é como é que é, David Copperfield, né, que é aquele mágico, que é famoso. Professor é aquele cara, porque ele vai lá, ele pega uma imagem, ele corta a imagem, que a metodologia ativa dele é no chão da escola. Aí ele corta a imagem, ele trabalha um quebra-cabeça e tudo, e o menino, de repente, daí um mês ele está memorizando as coisas. Se o professor registrasse o que ele faz de forma pequenininha no dia a dia da escola, ele ficava rico. O problema é que ele não tem tempo para registrar e às vezes ele não valoriza aquilo que ele faz. Ali, ó, no chão. O que vocês fazem com esses meninos, com a pouca ferramenta que tem, é o que a ciência não deu conta de responder até hoje. Porque, assim, às vezes a realidade ela é tão precária que até quando a gente... E minha preocupação é justamente essa. Porque a gente sai de uma realidade que é dura, é doída, e vai para uma realidade da legislação na prova que você fala assim, não tem a menor condição de ser. E porque a realidade da legislação é quase a Alice no País das Maravilhas. Então, a gente precisa confrontar isso aqui. A legislação pensa nessa realidade assim. E não cair nessas pegadinhas, tá? Olha aqui o item 4. A organização de turmas homogêneas favorece a aprendizagem, normatiza os processos educativos. Aí eu vou falar um negócio aqui, ó. Primeiro que é falso.
tá? Sendo falso, o que ficou o gabarito nosso aí? Porque eu preciso lembrar da pessoa que vai corrigir depois. 2 e 3 corretas, tá? Então, nós já temos um gabarito. Agora, deixa eu explicar para vocês 2 situações sobre turmas homogêneas, medo do concurso contextualizar isso aqui. Nós temos um documento de intervenção, que pode até ser que seja colocado lá como documentos orientadores também. Aí faz-se um reagrupamento. Eu, por exemplo, fiz um agora esses dias, tirando alunos do 6º ao 9º ano, que não são alfabetizados, e colocando no mesmo perfil dentro de uma sala. Mas, espera aí, tudo quanto é documentação fala que é heterogêneo. Aí, veja bem, nós estamos falando de agrupamento temporário. Agrupamento temporário, às vezes, para dinamizar o atendimento, a gente precisa pegar os iguais de perfil de evolução cognitiva e colocá-los ali, para que seja feito um trabalho único e mais individualizado, mas não deixá-los ali. Eles precisam ser desafiados. Então, quando eles têm a condição mínima de acompanhar, ele precisa ser desafiado por aquele que sabe mais, até mesmo por questão emotiva, para ele se instigar a buscar mais. E se ele tem uma leitura, dá um exemplo, silábica, com bastante dificuldade, aí ele escuta o outro que lê com fluência, de repente, com o olhinho ali no texto, ó, ele vai avançando com a demonstração de avanço do outro. Vamos lá? Questão também de 2021 para nós aqui, para o professor de língua portuguesa. Olha o que cobrava para o professor de língua portuguesa. No quesito produção de informação e conhecimento do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2007, ficam estabelecidas algumas diretrizes, dentre elas, promover a produção e disseminação de dados e informações sobre educação e direitos humanos por diversos meios, de modo a sensibilizar a sociedade e garantir a acessibilidade. Teve gente que acertou aí, mas teve gente que errou aí nos rumores. Presta bem atenção. Quando eu dei essa aula, eu falei na aula, falei, faz um esquema, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui cai muito. Gente, qual é a sigla que eu vou colocar aqui para Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos? Tem E ou não tem E? PNEDH. Nós estamos falando deste documento. Deste documento. Tá? E eu falei isso na aula, as diretrizes são muito importantes. Olha a questão, mandando você completar o texto de uma diretriz e o tanto de questões que tem assim, ó, o tanto, gente, só ontem, mais de 15 cobrando essas diretrizes. Dentre as alternativas, não há uma diretriz do Plano Nacional de Educação. Aí você vai lá e não estuda a diretriz, como que é possível? Aí deixa eu dar uma palavra-chave para vocês não esquecerem. Acessibilidade. Lembra qual palavra-chave dessas daqui, ó? As pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade, na maioria das vezes. Os outros também precisam de acessibilidade, mas o foco está aqui, ó. E é essa a nossa resposta. A questão 6, 2020. De acordo com as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, agora nós estamos na resolução número 1 de 2012. Ele diz, mas como assim essa resolução está lá no documento? Bonitinho. Artigo 3º. A educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se, entre outros, nos seguintes princípios. Gente, primeiro eu monto a aula. E aí, eu vou para um hall de questões. E eu vou falando assim, ó, graças a Deus, ó, falei com os meninos para focar, senão eu volto e gravo a aula de novo. Princípios. Dá uma olhadinha nisso. Olha, eu mandei destacar isso aqui, ó, na aula. Olha isso, ó. Olha. Esse texto aqui para nós, ó, ele gera pelo menos umas 12 questões diferentes. Olha. A educação em direitos humanos com a finalidade. Será? Se você que assistiu todas as aulas, sabe qual é a finalidade da educação em direitos humanos? Promover a educação para a mudança e a transformação social. Aí agora eu quero saber, nos seguintes princípios, o que que vocês marcaram aí? Quais são os princípios? E ele está lá listadinho, bonitinho. Quais são os princípios? Sustentabilidade socioambiental, laicidade do Estado, democracia na educação, dignidade humana. Estão aqui os princípios. Ô, gente, eu vou falar um negócio. Ó, sabe o que? Quando a gente dá aula para concurso, a gente sofre muito. Sabia que a gente sofre muito? Tanto que eu falei que eu estou querendo encerrar
especialmente com português. Os meninos ficam chateados. Eu amo legislação, estou gostando mais de legislação. Eu tenho que gostar. Se eu não apaixono por uma coisa, eu não faço a coisa, não. Eu tenho esse problema. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês, por que professor de pré-concurso sofre? Porque a gente sabe a importância que tem de vocês fazerem aquilo que a gente manda. E aí eu fico assim, oh meu Deus do céu, vai estar lá. Vai estar, assim, a gente já prevê o caminho, sabe? E por mais, olha bem, que você olha e fala assim, vai cair 5 questões disso aqui, vai cair 10 questões disso aqui. Os concursos agora, a pessoa, por uma questão, faz total diferença. É a pessoa que me perguntou aí os critérios que fizeram a redação, aí eu vou dizer a você o seguinte, os critérios que fazem com que uma redação seja corrigida. Porque tem redação que não vai ser corrigida, a pessoa fez uma redação maravilhosa. A banca não vai corrigir a redação de todo mundo. Nenhuma banca faz isso. Ela vai falar o quê? Olha, vamos corrigir, por exemplo, 3 vezes o número de vagas. Então, significa que se você fez para um concurso que tem 200 vagas, 200, 400, 600. Então, vamos corrigir 600 redações, os 600 melhores classificados. E aí, o que eu já vi de aluno que por causa de uma questão ele não vai para uma segunda fase, e às vezes a redação dele está maravilhosa, a banca jogou no lixo. Então, assim, faz muita diferença, muita. Educação, tudo que vocês vão ver direitos humanos é muito amplo, muito geral, mas as diretrizes, os princípios, tá? Então, tudo tem que listar, tem que ir lá ler, vai lá de novo, volta, exercício, e é isso. Né? Tranquilo, gente?